Velocidade média de um carro velho. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina. Perguntas. Letra A. Qual foi o deslocamento total do início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Qual é o intervalo de tempo ΔT entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? Letra C. Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Determine a solução numérica e graficamente. Letra D. Suponha que para encher um bujão de gasolina, pagar e caminhar de volta para o seu carro, você leva 45 minutos. Qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você chega de volta ao lugar onde deixou o carro? Na letra A, para calcular o deslocamento total, basta a gente considerar o seguinte: você saiu de uma posição inicial x0 igual a 0 metros. Por conveniência, a gente vai considerar que você se deslocou no sentido positivo do eixo x. A segunda posição, ao momento onde você para por falta de gasolina, você está na posição x1 igual a 8,4 km. Depois disso, você caminha por mais 2 km, ou seja, você vai ter um ΔX igual a 2 km, o que lhe dá uma posição x2 igual a 10,4 km. Portanto, para calcular o seu deslocamento total, a gente vai considerar a diferença entre a sua posição final e a sua posição inicial. Então, para a letra A, a gente tem como deslocamento total igual à sua posição final, x2, menos a sua posição inicial, x0, que vai dar 10,4 menos 0. Portanto, você sofreu um deslocamento total de 10,4 quilômetros. Na letra B, ele quer saber qual é o intervalo de tempo, ΔT, entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto. Bom, se a gente levar em consideração que você passou meia hora caminhando depois que o carro acabou a gasolina, a gente só precisa descobrir quanto tempo você passou dirigindo quando você viajou 8,4 km a uma velocidade média de 70 km por hora. Então nós temos ali uma velocidade média de 70 km por hora. A primeira coisa então que precisamos fazer é encontrar o intervalo de tempo gasto durante esse deslocamento com esta velocidade média. Nós temos a velocidade média é igual ao deslocamento que você gastou, vamos chamar de D como sendo o deslocamento que você gastou dirigindo e o intervalo de tempo que você gastou dirigindo. Explicitando o ΔT para essa equação, nós vamos encontrar que ΔT vai ser igual ao ΔX, que você gastou dirigindo, dividido pela velocidade média que você gastou dirigindo. Então nós vamos ter o valor de o deslocamento que você gastou dirigindo foi de 8,4 km, dividido por a velocidade média de 70 km por hora, o que corresponde a um intervalo de tempo dirigindo ΔT de 0,12 horas. Assim, o seu intervalo de tempo total seria o intervalo de tempo que você gastou dirigindo, mais o intervalo de tempo que você gastou caminhando. Portanto, nós teremos aqui 0,12 horas mais 0,5 horas, o que dá um intervalo de tempo total de 0,62 horas. Esse resultado você pode converter para minutos, que daria 37,2 minutos, e essa fração de 0,2 minutos também poderia ser
convertida para uma fração de segundos, que daria 12 segundos. Qual a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Determine a solução numericamente e graficamente. Para calcular primeiro a nossa velocidade média para esse deslocamento, basta a gente considerar que a velocidade média seria nosso deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo total, o que leva a gente a encontrar os valores de 10,4 km dividido por 0,62 hora. Este resultado vai dar uma velocidade média aproximadamente igual a 16,8 km por hora. Essa é a nossa solução numérica. Graficamente, a gente faz o nosso gráfico de deslocamento em função do tempo. E aí a gente marca o nosso deslocamento e o intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. O primeiro intervalo de tempo é de 0,12 horas e o segundo intervalo de tempo foi aquele intervalo de tempo de meia hora que foi gasto no deslocamento a pé. No primeiro deslocamento de 0,12 horas foi percorrido 8,4 km, enquanto que no segundo deslocamento de 0,5 horas foi feito um deslocamento de apenas 2 km. Isso para o tempo dado em horas e a distância dada em quilômetros. Importante informar sempre as unidades utilizadas no gráfico. Esse primeiro trecho é o trecho dirigindo, esse segundo trecho é o trecho caminhando e esse ponto aqui é o posto. Aqui é onde a gente para após acabar o combustível. Bom, mas ele pediu para a gente encontrar a velocidade. A velocidade média é dada pela inclinação da reta que une os dois pontos, considerando que o nosso ponto de partida aqui é 8,4 km e aqui é 10,4 km. Nós teremos então a reta que une esses dois pontos. A inclinação dessa reta fornece para a gente a tangente de alfa, corresponde, portanto, à velocidade média, numericamente igual à tangente de alfa. A letra D, para finalizar, suponha que para encher um bujão de gasolina, pagar e caminhar de volta para o carro você leva 45 minutos. Qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você chega de volta ao lugar onde deixou o carro? Ou seja, você saiu, fez a viagem, o combustível acabou, chegou ao posto de gasolina, abasteceu e retornou para o carro. E ele fala que ao abastecer e retornar para o carro você gasta 45 minutos. O nosso intervalo de tempo vai ter que ser convertido para horas. Então, na letra D, a gente tem que intervalo de tempo igual a 40, chamado intervalo de tempo de volta, 45 minutos, equivale a 0,75 hora. Para calcular a velocidade média, nós precisamos ter todo o deslocamento e todo o tempo gasto. Se nós considerarmos aqui, para calcular a velocidade escalar média, não é a velocidade média, porque na velocidade média o deslocamento entre sair do ponto onde o carro parou e ir até o posto de gasolina e retornar, o nosso deslocamento seria zero, mas nós estamos calculando a velocidade escalar média, que deve considerar a distância total. Então nós vamos ter como distância total os primeiros 8,4 km, mais os 2 km até o posto de gasolina, mais os 2 km de retorno
até o carro. E de intervalo de tempo total, nós teremos o tempo inicial, que foi de 0,12 horas, mais meia hora até o posto de gasolina, mais intervalo de 0,75 horas ao retornar, o que dá um intervalo de tempo total de 1,37 horas. Portanto, a nossa velocidade escalar média vai ser dada por 12,4 km dividido por 1,37 horas. O resultado é uma velocidade escalar média de aproximadamente 9,1 km por hora.